paz do Senhor. Você que está no seu lar, participando conosco pelo Facebook, sinta a mesma alegria Aleluia. que estamos sentindo neste lugar. Sinta o Senhor aí no seu lar, se movendo entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Josué, capítulo 24, e nós leremos do versículo 13 em diante. 13, 14 e 15. Amém? Todos acharam? O livro de Josué, lá no Antigo Testamento, que diz assim: e eu vos dei a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Colocai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, continue falando ao nosso coração. Pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podemos estar assentados, irmãos. Irmãos, o texto que lemos nos fala da escolha. E nós sabemos que as nossas escolhas definem a nossa vida. As nossas escolhas, se forem boas ou ruins, elas definem a vida de uma pessoa. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos aprendido aqui, sempre, às quartas-feiras, sobre a palavra, vemos vários estudos, e sempre nos lembramos, quando Deus também escolhe, porque Deus também faz escolhas, e geralmente Deus faz a boa escolha e quer nos ensinar a aprender a fazer boas escolhas. Quando Deus escolhe Abraão, ninguém podia imaginar, talvez nem ele, que ele fosse chamado por Deus para uma grande obra. Talvez ele não visse lá na frente o que Deus iria realizar. Mas é interessante que um dia nós comentamos aqui que Abraão ouviu a voz, então era uma voz diferente. Porque ele vivia em Ur dos Caldeus, num país idólatra, fabricante de ídolos, tinha a sua religião, vários deuses, mas ele ouviu uma voz diferente. Olha, há um Deus diferente que falou comigo. E Abraão saiu numa caminhada, e diz a Bíblia que ele saiu sem saber aonde ia. Ele saiu pela fé. Irmãos, a nossa caminhada é por fé. Nós temos que aprender que nós caminhamos, não é pelo que vemos, mas é por aquilo que nós acreditamos, é por aquilo que nós cremos. E nós vivemos a caminhada de Abraão porque Deus já não queria mais investir em um povo, mas queria formar um povo para si, um povo que dependesse somente dele, que caminhasse na obediência, na revelação. Por isso, irmãos, que o chamado de Abraão não tinha só promessas. O nosso chamado não contém só promessas, mas contém obediências e compromisso com o Senhor, com aquele que nos chamou. E nós vemos que começou aquela caminhada. E Deus foi tratou com Abraão, de Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó e Esaú. Jacó tinha uma visão extraordinária de uma grande obra, de alguma coisa que ele via lá na frente. E nós vemos que a promessa que Deus deu a Abraão se cumpriu. Às vezes eu ouço pregadores, mas foram para o Egito, disseram, irmãos, era tudo profético, era uma promessa do Senhor. Certamente a tua descendência será peregrina em terra estrangeira, levada à escravidão por 400 anos. Mas então era profético isto. O povo ir para o Egito era profético. Deus tinha dado essa profecia para Abraão. E ela ia se cumprir. E se cumpre no tempo de Jacó. Quando Jacó desce ao Egito com 70 pessoas, José já estava lá, nós sabemos a história. Jacó desce ao Egito com 70 pessoas e o povo começa a se multiplicar, o povo começa a crescer. Mas Deus estava atento
E na certa, no Egito, haviam muitos deuses. Tanto haviam muitos deuses que quando o Senhor levanta a Moisés agora, 400 anos depois, para tirar o povo, que o povo começou a clamar ao Senhor, Deus levanta Moisés, nós vemos que havia muitos deuses no Egito. E talvez muitos se misturaram com outros deuses. E agora Deus começa a se revelar para eles de uma maneira poderosa, onde manda todas as pragas como juízo para o povo do Egito, mas sinal para o povo hebreu. Irmãos, nós vivemos um tempo de sinal. A igreja do Senhor, nos nossos dias, ela vive um tempo de sinal, que é juízo para o povo do Egito, mas é sinal para o povo hebreu. Nós somos hoje o Israel de Deus, que vamos para o céu com o Senhor. Então nós temos que estar atentos aos sinais. A igreja conhece o tempo em que está. Nós conhecemos o tempo. Fomos chamados para isso, para discernir o tempo em que nós estamos vivendo. E a alegria que nós temos nestes dias é de nos reunirmos. E eu sempre penso isso, irmãos. Quando nós viemos para a batalha, nós viemos para adorar o Senhor. Nós viemos sem reserva. Quando nós saímos de casa, devemos sair com disposição de chegar aqui e extravasar diante do Senhor a nossa alegria, a bênção que o Senhor tem nos dado, o poder que Deus tem colocado diante de nós. Então, quando nós saímos, não saímos para dar meio glória, nem saímos para dar meio aleluia. Nós temos para adorar o Senhor de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, diz a Bíblia que o Egito sofre as pragas e Moisés tira o povo do Egito com o poder do Senhor e vai caminhando. E vão caminhando. Irmãos, e nós vemos que a caminhada... E há um homem que se destacou no meio dessa caminhada que se chama Josué. E diz a Bíblia que Josué foi um dos espias fiéis. Quando Moisés falou, olha, vão olhar a terra, ele foi e foi fiel ao Senhor. Irmãos, Deus ainda hoje está procurando homens fiéis, homens valentes, homens corajosos, homens que se dispõem a se colocar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, olha, eis-me aqui, eu estou aqui. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Então, quando Josué começa a caminhar com Moisés, a Bíblia diz que Josué foi um servo fiel de Moisés e ele não se apartava da tenda. É interessante que você olha que quando Deus descia na tenda, Deus não conversava com Josué. Deus conversava com Moisés, mas diz a palavra que Josué não se apartava da tenda. Ele não tinha pressa de sair da presença do Senhor, ele ficava lá. Enquanto Moisés estava lá, Josué estava lá na porta da tenda. Ele estava firme lá. Passa o tempo, Moisés fica velho, e agora o Senhor chamou a Josué. Irmãos, há um grande segredo no chamado de Josué, que nós precisamos entender. Quando o Senhor falou, Moisés, Josué é meu servo, Moisés é morto, agora é com você. Mas o segredo que Deus falou para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, o que nos impulsiona na caminhada é a presença de Deus, é a garantia que o Senhor vai conosco, que o Senhor vai nos orientar, que nós vamos caminhar, mas é o Senhor que vai revelar, é o Senhor que vai vencer as pelejas, é o Senhor que vai dar vitória, é o Senhor que vai nos colocar no lugar que Ele quer. Isso é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Então, Deus chamou Josué e falou, Josué, agora é contigo. Mas eu serei contigo, aonde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Irmãos, essa era a garantia que Deus estava dando para Josué, e Josué começa a caminhar. Irmãos, não pensem que foi fácil atravessar o Jordão. A Bíblia diz que Josué venceu 31 reis. A caminhada foi mais ou menos durante 20, 25 anos. Foi difícil. Irmãos, imagine nós hoje, com toda a facilidade que temos, às vezes a caminhada é um pouco difícil. Agora imaginem lá no deserto, difícil, tantos obstáculos que eles enfrentaram. Irmãos, a nossa caminhada também, ela é cheia de obstáculos, mas o segredo de Josué é assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, irmãos. Esta é a grande bênção para nós. E Josué começa a caminhar. E aquele povo vê as vitórias que Deus deu. A bênção do Senhor sobre eles. E agora já no final, Josué já está velho, 110 anos,
final da sua carreira, e ele confronta o povo. Mas é interessante que ele começa a contar toda a história. Desde o chamado de Abraão, ele começa a contar para o povo. E ele vai contando tudo que Deus fez, as promessas do Senhor, como Deus se revelou no Egito, que eles não viram porque era uma nova geração. Aquela geração antiga ficou no deserto, porque infamaram a terra, não creram na promessa do Senhor, eles rodearam o Monte Seir. Durante 38 anos ficaram lá rodeando. Então aquela geração de 20 anos para baixo, afora Caleb e Josué, que entraram na terra. E eles ficaram lá. E agora Josué começa a contar. Irmãos, quando nós olhamos para nós como igreja, e nós começamos a olhar aquilo que Deus já nos deu como promessa, aquilo que Deus já cumpriu, a garantia de um Deus poderoso que tem nos sustentado, que tem nos abençoado, que as suas promessas têm se cumprido nas nossas vidas, nos nossos dias. Quantos obstáculos nós também já enfrentamos e o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor tem falado para cada um de nós: como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, que nós possamos sempre lembrar: como fui com Moisés, assim serei. Deus não muda. Deus é fiel. Passam as gerações, passam os séculos. Jesus disse: olha, eis que estou convosco todos os dias, até que os séculos se consumam, até que eles passem. É todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos. Deus nunca nos desampara. E diz a palavra do Senhor que agora Josué começa a confrontar o povo e mostrar tudo que Deus fez. Como Deus deu tudo para eles e colocou-os na terra. Foi uma caminhada difícil, foi, mas foi uma caminhada de vitórias, irmãos. A nossa caminhada também é assim. Ela pode ser, às vezes, difícil. Haverão dias difíceis. A Bíblia diz assim: olha, virão dias de trevas e serão muitos. Virão dias que nós vamos olhar e não vamos enxergar nada. Senhor, mas aonde tu estás, Senhor? Eu não vejo nada. Mas diz a Bíblia que a tocha de fogo, a coluna de fogo, nunca se apartou do povo. Quando vinha a noite, a friagem à noite, as trevas no deserto deviam ser muito densas e era muito frio. Lá estava a coluna de fogo para os alumiar, para aquecê-los, para guiar de dia e de noite. Assim é também com cada um de nós, irmãos. Com dias de trevas, dias que nós não enxergamos, nós temos que dobrar o nosso joelho, clamar ao Senhor: Senhor, olha, preciso de um milagre, Senhor, preciso de uma bênção. Irmãos, o Espírito Santo virá sobre nós, vai aquecer o nosso coração, vai dissipar a treva, vai nos mostrar a obra que Deus tem realizado nos nossos dias, a obra que Ele tem feito com cada um de nós, os milagres, os sinais que têm acontecido ainda nos nossos dias. Somos geração privilegiada, irmãos. Nós vemos aquilo que os profetas profetizaram e não viram. Quantos profetas profetizaram estão se cumprindo nos nossos dias? Então virão dias de trevas e serão muitos, mas quando eles vierem sobre nós, vai para o joelho, vai clamar ao Senhor, entra no teu quarto, busca o Senhor, clama ao Senhor, o Senhor vai te renovar, vai avivar a obra do Senhor no seu coração, vai te impulsionar para continuar a caminhada. E Josué disse: olha, a caminhada foi difícil, mas o Senhor nos deu vitória em todas elas. E ele confronta o povo, reúne os anciãos, todo o povo. Ele diz: olha, já estou velho, entrado em dias, e vou partir. Mas nenhuma das boas palavras que falou o Senhor nosso Deus caiu. Todas se cumpriram, irmão. Tudo que Deus falou sobre mim e sobre você faz se cumprir, porque Deus é fiel. E agora Josué, confrontando o povo, ele disse: olha, agora é a hora final. E ele fala: olha, eu vos dei a terra que não trabalhaste, a cidade que não edificaste, habitai nelas, comeis das vinhas, dos olivais que não plantaste. Irmãos, quanta bênção o Senhor tem nos dado. Nós não fizemos nenhum esforço. A Bíblia diz que nós nem merecíamos.
Mas aprove o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu dentre muitos, somos privilegiados, porque dentre muitos, eles quantos gostariam de estar aqui e não estão, porque não ouvem a voz do Senhor, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor de uma maneira diferenciada e Ele nos chamou. Mas Josué falou assim, olha, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. E colocai fora os deuses que serviram vossos pais. Então, Josué confronta o povo lá do Egito. Quantos deuses tinhas? Eles serviram lá, os antepassados eles serviram. Deuses que não podiam fazer nada por eles. Os sinais que Deus fez até aquele dia. Agora vocês podem servir o Senhor, mas vocês podem escolher a quem vocês vão servir. Se aqueles deuses ou os deuses dos amorreu, em cuja terra habitais. Irmãos, se nós olhamos tudo o que Deus fez, nós falamos aqui, as escolhas, temos que fazer escolhas todos os dias. Escolhas boas, escolhas ruins, às vezes que nos são impostas, que nem podemos fazer escolhas, temos opção, mas as escolhas definem a nossa vida. Eu conheço pessoas que fizeram má escolha, e pagam um preço muito alto, porque não tem volta. Escolheu o mal, vivemos na lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo ele vai colher. Tinha um ditado no mundo que dizia assim, quem semeia vento, colhe tempestade. Mas Josué confronta o povo. Ele diz assim, olha, agora vocês vão escolher quem vocês serviram. Olha tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez por vocês até o dia de hoje. Tudo que Deus deu. E vocês podem escolher. Irmãos, a escolha é individual. Nós podemos escolher o que nós queremos. Mas Josué estava definido. Ele disse, olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué conhecia o Deus de Israel. Josué conhecia um Deus todo-poderoso. Josué conhecia o Deus que tirou o povo do Egito como um forte. Josué conhecia o Deus que abriu o mar vermelho. Josué conhecia o Deus que mudou as águas de mar de águas amargosas para água doce, para salvar o povo naquele dia. Josué conhecia o Deus que abriu o Jordão quando estava na sua maior cheia. Josué conhecia o Deus que abriu, que venceu Jericó com eles. E Josué conhecia o Deus que foi passando com eles e os colocou na terra que Deus prometeu a dar lá longe a Abraão. E Deus cumpriu a promessa ainda nos dias de Josué. E Deus falou para Josué, não temas, porque eu serei contigo. Aonde pisar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Não te deixarei e não te desampararei. Irmãos, que a promessa do Senhor para nós, que hoje nós possamos entender isso, que as nossas escolhas definem a nossa vida e que nós precisamos aprender a fazer a boa escolha, que nós possamos entender isto e saber que o Senhor é conosco por onde quer que nós andarmos. Louvado seja o nome do Senhor.